Está começando hoje mais uma edição do jornal O Abaetense e vamos tratar de um assunto de extrema importância para a sociedade brasileira: o aumento do número de idosos e seus desafios no Brasil. Em nossa reportagem especial, vamos abordar questões ligadas a por que esse número tem aumentado e quais são os desafios dos brasileiros de terceira idade. Para entendermos melhor como essa temática está associada à nossa atualidade, conversamos com o professor Clay Felgueiras, que, por meio de um áudio gravado pela nossa equipe, relaciona algumas das problemáticas a essa temática. Então, com vocês, o professor de redação Clay Felgueiras. Primeiramente, bom dia, repórter Davi aqui comigo. Bom, sobre esse tema, ele tem chamado muita atenção, não só dentro do campo escolar, mas dentro de um campo político brasileiro. A gente pode associar, por exemplo, essas questões ligadas ao desafio do idoso, pelo crescimento, primeiramente, desse contingente populacional. A gente pode associar esse crescimento, primeiro, pelo avanço da medicina, o que possibilitou uma qualidade de vida muito maior, uma taxa de mortalidade bem menor, e, consequentemente, nós vamos ter aí o surgimento de um grande número de idosos. Mas, numa questão política, isso gera uma certa preocupação por conta, por exemplo, de vários fatores. O Estado tem que dar conta e tem que, consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos têm que viver com uma vida digna, ligada à saúde, ao lazer. Quando a gente fala do idoso, por exemplo, na questão social, a gente acaba colocando ali algumas situações, alguns desafios. Por exemplo, acessibilidade, a própria valorização. A sociedade, ela valoriza o jovem, valoriza a fase do aprendizado, a fase do novo, como uma nova experiência, é a melhor fase, mas a gente vê o idoso como aquela fase final, aquela fase que espera a morte, não como uma nova fase, uma fase de descobertas. Então, eu acho que um dos principais desafios hoje, associado ao idoso, é fazer esse reconhecimento. Certo, professor. Obrigado pela sua participação. E agora, relacionado ao aumento da expectativa de vida e relações econômicas, pedimos para o nosso repórter profissional, Jonas Leão, entrevistar o geógrafo Lucas de Alencar, buscando melhores explicações sobre o assunto. Para responder as perguntas propostas por Davi Araújo e Gabriel Tavares, fomos ao Colégio Engels para sanar as dúvidas relacionadas ao tema. Estamos aqui no Colégio Engels para fazer a seguinte pergunta ao professor José Lucas, formado em Geografia. Então, como se deu o aumento da expectativa de vida no Brasil? Bom, a expectativa de vida no Brasil, atualmente está na casa aí dos 75 anos. Então o brasileiro hoje está vivendo cerca de 75 anos a 76 anos. E essa expectativa de vida ela vem melhorando aos poucos. Uma das principais melhorias dessa expectativa de vida ela se dá por dois fatores principais. Um fator é a educação e o outro fator e o principal, que é o que mais eleva a expectativa de vida do brasileiro, são as questões de saúde que melhoraram ao longo dos últimos anos. Se você for pegar para analisar, o brasileiro, por exemplo, desde a década de 80, desde a década de 90, uma série de campanhas têm sido feitas para melhorar e incentivar a busca por uma saúde de qualidade no nosso país. Uma das campanhas que prioriza essa situação de busca de saúde de qualidade é realizada pelo SUS. A gente sabe que, por mais que o SUS seja um órgão público, que às vezes tenha seus problemas, seus defeitos, como a gente vê nos jornais e na internet, mas a partir do SUS e de programas assistencialistas por parte do governo para a melhoria de saúde, a gente percebe que o número de assistências em termos hospitalares por parte do brasileiro tem aumentado muito. Os estados, ou as regiões, melhor dizendo, que têm as melhores expectativas de vida são a região sudeste e a região sul, que cerca aí de 80% a 90% das crianças elas conseguem receber um primeiro atendimento hospitalar até o seu primeiro ano de vida. Isso faz com que reduza muito a mortalidade infantil. Agora, as regiões norte e nordeste, infelizmente, são as regiões que têm um número muito alarmante com relação à expectativa de vida. São as menores taxas, até porque no nordeste, só para vocês terem uma ideia, só 17% de crianças chegam a ter o primeiro atendimento em hospitais até o seu primeiro ano de vida. Isso no nordeste aumenta a mortalidade infantil. Mas por conta dessa melhoria, dessa aplicação de tecnologias que nós vamos tendo ao longo dos últimos anos com relação a saneamento básico, a saúde hospitalar, a medicamentos que são dados, são ofertados gratuitamente pelo governo à população, a expectativa de vida da população brasileira tende a aumentar. E quais seriam os desafios gerados pela falta de estrutura?
Tá. O problema principal a gente tem dois problemas aí, né? Duas ideias. Uma ideia a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Chegou aí para cerca de 76 anos. Porém, isso traz pontos positivos, mas também mostra pontos negativos. O ponto positivo se o brasileiro está vivendo mais, é porque ele está tendo mais saúde e tendo mais acesso à educação de qualidade. Isso é fato. Agora, isso vai interferir diretamente na população economicamente ativa do país. Porque qual é a ideia básica? Nós temos dentro de um governo a população economicamente ativa e a população não economicamente ativa. Dentro da população não economicamente ativa faz parte estudantes e idosos. Então, a população brasileira está envelhecendo. Ao longo prazo, o que vai acontecer? Vai ter um grande número de idosos na nossa população. Isso vai prejudicar, né, a nossa população economicamente ativa, porque com um grande número de idosos, gera um grande número de aposentados. Isso faz com que o governo ele tenha que arcar muito mais com a aposentadoria para essa população. Então, para tentar reverter essa situação de uma futura crise econômica, porque o que vai acontecer? Vão ter muitos idosos, consequentemente o governo ele vai ter que gastar muito mais com previdência, e isso vai fazer com que haja falta de investimento para outras áreas, saúde, educação, saneamento básico e tudo mais. Então, para evitar esse prejuízo econômico que pode ser gerado, né, é importante que se faça algumas reformas no próprio governo. Então, uma das reformas, né, que o governo vem implantando para tentar a longo prazo evitar esse problema de um número de possível aumento de número de idosos no Brasil é a reforma da Previdência. Você amplia o tempo de trabalho de um servidor e, consequentemente, amplia de 2 a 3 anos. Então, o período que ele ficaria já recebendo a aposentadoria, ele ainda vai continuar produzindo economicamente para o país. Tudo certo? Tudo certo, obrigado pela entrevista. Nada, eu que agradeço. Obrigado, Lucas. E para aprofundar essa ideia de preconceito social que é citada por Clay, temos o historiador Rosinaldo André, que por meio de uma análise historiográfica nos contará a nova visão dessa envelhecência. Responder as perguntas anteriores de Davi e Gabriel. Conseguimos uma entrevista com um professor formado em História, Rosinaldo André. Boa tarde. Bom, Rosinaldo, qual o momento da história que houve um preconceito com a velhice e como se dava? Eu acho que de maneira pontual, nos anos finais do que a gente considera uma Idade Média, do século XV, na verdade antes, até no século XIII, século XIV, a Igreja Católica ela conseguiu organizar um pensamento na filosofia da fé de que talvez a velhice não fosse algo muito bom. Havia, de certa maneira, uma perseguição, principalmente a mulheres que eram consideradas como bruxas. Existe um clássico na historiografia, que o livro chama História Noturna, que vai mostrar como, por exemplo, essas mulheres que cuidavam das plantas, que tinham conhecimento já da medicina oriental, elas eram consideradas como bruxas, e uma das características, né, que se dava dentro desse imaginário era de que elas faziam feitiços e envelheciam, ou seja, a velhice como algo que rouba a vida, a juventude. Então, eu acho que a gente pode dimensionar um momento, né, da Idade Média, quando acontece esse tipo de prática e permeia a mentalidade das pessoas, onde a velhice ela é um signo para aquilo que não é jovem, que não é vitalício, que não está ligado à força da vida. E aí as coisas vão ganhando uma maior força, obviamente, depois, né, nos anos do Renascimento, com a beleza daquilo que vai ser a busca pelos artistas, né, de pintar os jovens, e o velho sempre é retratado um pouco mais feio, sempre no contraste da beleza da juventude e da feiura do envelhecimento. O senhor acha, na sua opinião, que o homem conseguiu construir um novo olhar sobre a velhice? Eu acho que não dá para dizer que já conseguiu. A gente está num caminho... a antropologia humana, não é? A antropologia cultural, os próprios estudos sobre a erontologia que vão nos mostrar uma nova proposta sobre o envelhecimento e a envelhecência, que até é um conceito bom da gente conversar, porque assim como existe a adolescência, esse momento onde o adolescente, muitos hormônios, existe a envelhecência, que é esse momento onde o ser humano
vai passar por muitas mudanças hormonais, mudanças no seu corpo e vai precisar lidar com isso, com o trânsito da geração, com perdas cotidianas, né? Não dá para romantizar também a velhice, é um momento muito difícil, onde você lida com perdas de parentes, irmãos e entes queridos todos os dias, perda de visão, de audição, de condicionamento físico. Isso é muito tenso e talvez debater que, apesar de, é um momento importante da vida e que você pode atrapalhar. Existem várias pesquisas, a dissertação de mestrado lá da década de 70 da professora Ruth Oliveira, que traz esses novos velhos, não é? Que, enfim, querem viver o seu momento, querem sair, querem se divertir, querem estudar, querem praticar esportes. Eu acho que enxergar esse idoso ocupando o seu lugar, não como um deslocado, velho andando de skate, velho usando iPhone, essas coisas, pode ajudar a gente a superar essa questão de que velhice é algo ruim e vai melhorar, obviamente, a concepção da sociedade. Mas é um trabalho devagar que eu acho que está acontecendo, mas precisa continuar. Obrigado pela entrevista. Nada. Obrigado, Osnaldo. E agora, nosso repórter Ramon Vilhena irá hoje a Abaetuba para descobrir outros problemas como os jovens interpretam a terceira idade. Para aqueles que assistem o jornal Abaetense. Eu, repórter Ramon Vilhena, estou aqui para saber o que o jovem de hoje em dia pensa sobre o envelhecimento. Meu jovem, o que você pensa sobre o envelhecimento? Bom dia, mano. Bom dia. Então, eu me preocupo muito com a assunto, tá ligado? Porque eu sei que a hora chega. Então eu faço de tudo para viver no meu auge. Porque eu sei que pessoas velhas são condenadas à eterna solidão. Então, tô ligado. Tô saindo, meu irmão. Com licença, qual é seu nome mesmo? Tejano. Paula Tejano. E voltamos com vocês para o estúdio. Pensando nessa problemática, nossa equipe de redatores do jornal O Abaetense desenvolveu uma dissertação argumentativa. Nossos jornalistas farão a apresentação da redação ao vivo, destacando os pontos importantes. Essa foi a edição de hoje. Muito obrigado por todos e até amanhã. Vai, dá, forte. Vai. Estamos aqui com o professor José Lucas, formado em Geografia, para fazer as seguintes perguntas sobre o trabalho. E deu branco. Desliga esse bichado, acho que vai dar interferência. Tu acha? Não, continua, viado. Essa foi daquela merda, mano. Vai. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Devagar, cara. Ela é amiga da minha mulher. Vai. 3, 2. Espera. 3, 2, 1. Eu gemei. Assim, ó, agora eu falo 3, 2, 1, aí eu bato ele. Tá bom, bora, vai. 3, 2, 1. Calma. Bora entender. Eu sou muito criança, Mano, fez isso aqui. Vai que matou, velho. Mano, vai aí agora, você tá ligado? Volta, mano.
Stop now. This is cancer. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary.